Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrada e hoje eu vou falar das minhas 12 leituras do mês de setembro. Ai gente, setembro foi um mês incrível, porque teve o Bienal do Livro. Vocês devem ter visto os vlogs, né, que eu fiz da Bienal. Muita gente ficou aqui em casa do mundinho literário, né, tanto book influencers como autores nacionais. Então eu respirei Cobra Letrada e literatura e mundinho bookstan praticamente 24 horas por dia até os 15 primeiros dias de setembro. Então, nossa, foi um mês incrível, e isso se refletiu também nas minhas leituras, porque de todas as leituras, das 12 leituras que eu fiz, sei lá, 60% foi 4 estrelas pra cima. Tiveram alguns favoritados aqui, que com certeza são favoritos da vida agora, que realmente, assim, mexeram muito comigo. Tem um aqui, gente, que, sério, virou o meu mais novo favorito da vida inteira. Eu já quero tatuar na minha cara. Então, assim, foi um mês muito bom. Ainda que tenha, né, uma decepçãozinha ou outra. Mas quais foram as leituras? A primeira, que na verdade foi a última leitura que eu fiz no mês, foi Acalanto, do Áureo J. Esse é um conto de terror nacional que eu fiquei completamente chocado. Assim que eu comecei a ler, eu já fiquei assim, atônito, angustiado, sem entender aonde que aquela história ia me levar. Por quê? Porque de cara a gente já é colocado assim num filme de terror mega aterrorizante e doido, e eu não tava esperando por isso. Eu sabia que era nessa linha, né, terror, mistério e tal, mas eu não estava esperando real que no primeiro capítulo, bum, a gente já fosse jogado de cara nessa atmosfera, e eu amei isso. Primeiro porque eu não sou tão fã, assim, de filmes de terror. Livros de terror eu tenho lido um pouco mais a cada ano, mas também não é o gênero que eu mais leio, então eu tenho pouco contato. Tenho mais até contato com filmes. Então, a minha experiência com filmes eu gosto de histórias que sejam com fantasmas, com demônios, com aparições, assim, sabe? Eu não gosto muito de slasher ou de coisas de matança, sabe? Enfim, não gosto muito dessa linha dos filmes de terror. Eu prefiro esses que são mais de dar susto, que são de entidades misteriosas, coisas assim. E esse livro é exatamente isso. Aqui a gente vai acompanhar um casal com 2 crianças que vivem na zona sul de Teresina, né, Piauí. A dona Lúcia, que é a mulher da família, ela chega em casa com o Pedro, que é uma das crianças, e ela vê que a casa tá cheia de fumaça, cheia de fumaça. A outra criança, né, que é a Ana, tá lá dentro, ela tem 6 anos, se não me engano, ela fica assim, desesperada de ver que tem uma criança ali, que o marido dela, né, deixou a casa daquele estado com uma criança lá dentro, podia ter acontecido o pior. E a gente já começa nessa tensão de tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E o melhor de tudo é que o final desse primeiro capítulo, que é um capítulo bem curtinho, o marido, né, o homem da casa, fala que ele não tinha deixado absolutamente nenhum fogo ligado. Então, que ele não sabia, ele não entendia como que aquilo ali tinha se tornado o que tinha se tornado, né? Aquele quase incêndio. E ali a gente já pensa, tem algo errado, isso aqui vai dar uma merda muito grande. O que tá acontecendo, sabe? Então, de cara, a gente é jogado nisso. E eu fiquei bem surpreso. E aí, logo no segundo capítulo, a gente já vai descobrir que a Ana, né, uma das crianças, tem um amigo imaginário e que provavelmente é esse amigo imaginário que vai tá fazendo aí essas coisas mirabolantes e aterrorizantes e querendo colocar todas essas pessoas da casa numa situação bem bizarra. E assim, essa questão da casa quase pegar fogo, né, toda essa fumaça aí, é só um pequeno detalhe, pequeníssimo detalhe das coisas que ainda vão acontecer com essa família. Porque eu diria que é meio que um mistério, porque a gente não entende muito bem, a gente vai entendendo aos poucos o que é essa criatura, essa entidade, que a sinopse já nos entrega, que é um bicho-papão, mas a gente vai entendendo as camadas, né, do que é exatamente, do porquê tá fazendo isso,
ao longo dos capítulos. E por trás disso acontece uma sequência de situações que deixam não só os personagens, como a gente que tá lendo, num estado de nervos. Porque assim, o autor conseguiu criar uma atmosfera brilhante de algo completamente 100% angustiante. Parece que você tá vivendo dentro daquela casa e sentindo as emoções que principalmente a mulher da casa, né, a Lúcia, tá sentindo. Você fica, meu Deus do céu, eu quero sair daqui, eu quero salvar essas pessoas, eu quero entender o que tá acontecendo com esse monstro, com essa entidade perigosíssima. E ao mesmo tempo o livro só vai crescendo, 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 crescendo. E isso foi uma coisa que realmente me deixou assim, morrendo, sabe? Sufocando praticamente, porque, como eu falei, o mistério, o terrorzão, né, já começa no primeiro capítulo. Então, desde o primeiro passo da história até o final, a história só vai crescendo, 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 crescendo. E eu achei incrível. Essa teria sido uma história excelente pra eu ter lido em outubro, né, pro mês do terror, mas, enfim, acabei lendo antes e com certeza vou ficar indicando pra vocês em todas as listas de terror possíveis, e não só nessas como em todas, porque foi um conto que eu amei. Eu já quero ler muito mais coisas do Auro J. E detalhe, o final ninguém tá esperando. Tem uma revelação ali que dá um sentido ainda maior. Tem duas, na verdade. Tem duas coisas que a gente descobre no final que a nossa cabeça faz assim, ó. Bum! Sério, é bizarro e é muito bom. E é surreal como que o autor conseguiu pegar, por exemplo, essa lenda do bicho-papão, né, das tradições nossas aqui brasileiras, com algumas coisas que acontecem de fato na vida real, que eu não vou falar muito porque é spoiler, mas enfim, como que ele pegou tudo isso, juntou e criou uma narrativa sensacional. Simplesmente leiam, porque eu dei 5 estrelas, favoritei, e como eu falei, eu já quero ler outras coisas do autor. E aí então, eu também li A Influenciadora, da Amara Sage, e esse daqui, infelizmente, foi uma das poucas decepções que eu tive no mês. Na verdade, de todos, esse foi o livro que eu menos gostei no mês de setembro, porque eu acho que eu não me conectei com a história, com a personagem. Aqui, como o próprio nome já diz, a gente vai acompanhar a história de uma influenciadora digital, né? Então tem muito desse mundinho das influencers, das publis, da vida na rede social ser completamente fake e das consequências que isso traz, né? Do papel da mídia em cima das pessoas que criam conteúdo, dos fãs, dos haters, enfim, toda uma pressão. Então aqui a gente vai acompanhar essa protagonista aqui, que é a Amêndoa. Ela tem 17 anos e ela já tem 3,5 milhões de seguidores no Instagram. E desde muito pequena que ela é colocada, né, nesse holofote pela mãe, porque a mãe dela também é uma influencer, né? E ela começou a gravar a vida da filha desde quando ela era bebezinha. Então a Amêndoa cresceu nessa coisa de internet, de mídia, de publis, etc, sabe? E isso desgasta muito a saúde mental dela. Ela tem depressão e ela definitivamente não queria ser a influenciadora que ela é hoje, porque ela queria simplesmente viver a vida normal de uma garota de 17 anos. Então aqui a gente vai ver muito desse lado negativo da fama, né? Porque tem uma pressão muito, 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 muito grande, tanto da mãe como do empresário, né, do agente dela, como das marcas que contratam ela pra ela ser a menina perfeita, pra ela fazer tudo muito roteirizado, todos os stories, todas as legendas, tudo que ela posta, tudo que ela respira é roteirizado, e isso acaba afetando muito a saúde mental dela. Eu acho que isso é até muito bem tratado, só que eu não consegui me conectar muito com a personagem, porque a autora coloca 500 mil personagens secundários e eu, particularmente, não gosto tanto assim dessa narrativa influenciadoras e mundinho digital, sabe? Eu acho que é porque a gente já tanto vê isso na vida real, até porque isso está sendo falado cada vez mais, essa cultura do cancelamento também, que eu não vejo muita graça quando eu pego um livro que fala sobre isso, sabe? Então, logo de cara, eu senti uma desconexão com a história, uma coisa pessoal minha, tanto que eu nem achei o livro ruim, eu só achei que eu não sou o público. Então, logo de cara, já fiquei muito off da história, muito, sim, fora, e quanto mais ia passando, mais eu ia, ok, só quero terminar, e isso não tá sendo tão
prazeroso pra mim. Acho que a autora soube sim trabalhar alguns assuntos delicados aqui no livro, mas simplesmente não funcionou pra mim, gente. Fora que teve um ponto especificamente que eu não gostei, que foi um romance. Eu acho que esse livro não precisava nem um pouco de romance. Se a gente focasse só na vida da protagonista e sem ter 500 mil personagens secundários, ia ser muito mais interessante saber mais dela, da relação com o pai, da relação dela com a amiga, que são coisas que moldam mais a Amêndoa como Amêndoa, sabe? Como uma pessoa de 17 anos, do que a vida dela na internet e tal. Tudo bem, é um livro que vai falar sobre as consequências dessa vida na internet, mas eu acho que foca muito nisso e esquece de mostrar o lado real também da Amêndoa. Eu acho que é exatamente isso. A autora se perdeu na própria crítica, porque eu precisava entender mais da Amêndoa como Amêndoa pra sentir o que ela tava sentindo, porque eu não consegui sentir tanto assim. Então, mais uma vez, eu acho que é uma coisa minha, tá, pessoalmente, mas voltando. O que eu não gostei foi essa coisa do romance. Logo nos primeiros capítulos tem ali uma faísca de romance que eu já tava assim, gente, pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Graças a Deus, não foi tão bem desenvolvida, aprofundada durante o livro, mas lá pro final volta e eu fiquei, sabe? Então o livro todo pra mim não me cativou como eu queria, e por isso eu acabei dando 2,5 estrelas. Ao contrário de A Festa do Coração, do André Inácio, que é um quadrinho publicado pela Se Liga. Eu acho que inclusive esse aqui é o primeiro quadrinho da Se Liga, e esse aqui é uma história tão fofinha. Eu adorei essa história, adorei. Aqui a gente vai ter aquela clássica história, aquela clássica narrativa de duas pessoas que trocam de corpos e precisam, né, fazer alguma coisa pra conseguir voltar pros próprios corpos e, enfim, continuar ali a vida. Só que aqui tem muito mais coisa pra ser desenrolada ali por trás do que somente essa troca de corpos, e é muito bonitinho. Porque os nossos protagonistas, que é a Alexandra e o Gabi, são muito bonitinhos e acho que são um retrato de jovens LGBTQIA+, que vivem por aí, sabe? Eu achei que essa é uma história muito real, muito tridimensional, que mostra muito os desafios que a gente precisa lidar enquanto criança LGBTQIA+. Nesse caso aqui, especificamente, um adolescente trans, né, que a Alexandra é trans, e ela vai contar um pouco disso, de como que é a recepção no colégio, e não só enquanto pessoa trans, mas também como uma pessoa preta, e isso também vai ser discutido aqui. E esse também é um ponto que eu acho que é muito bem trabalhado. O autor conseguiu colocar várias questões ali que são delicadas, mas de forma muito sensível, de forma muito bem trabalhada, muito responsável, porque aqui a gente vai ter questões da transfobia, do racismo. Mas do que se trata de fato? A Alexandra, que é essa personagem aqui, ela quer muito ser popular no colégio. E pra isso, ela vai tomar conta da Festa do Coração. Ela vai organizar a Festa do Coração, que é tipo um baile do Dia dos Namorados que acontece ali na escola dela. E pra isso, ela vai recrutar algumas pessoas ali do colégio, alguns colegas, que ela acha que pode ajudar, que ela acha que pode aceitar entrar nessa junto dela. Que são esses 3 personagens aqui da capa também. E aí, nesse meio tempo, ela vai começar a se aproximar do Gabi, e eles vão trocar de corpos. Isso vai colocar o mundo deles de cabeça pra baixo, porque tá nas vésperas da Festa do Coração e eles estão com os corpos trocados, e isso vai acabar desenvolvendo muito mais do que uma amizade, né, nos dois. E isso é muito bonitinho. Aqui também tem muito forte a questão da Found Family, né, que é família encontrada, de você encontrar nos seus amigos ou, enfim, em outras pessoas, independente do sangue, a sua família, aquelas pessoas que vão te apoiar, que vão te confortar, sabe? É muito bonitinho isso. Então, assim, é uma história leve, uma história super rapidinha. O traço da HQ é muito bonitinho, olha só, é muito bonitinho mesmo. Eu amei. E por isso eu acabei dando 4,5 estrelas e também já quero ler outras coisas do André Inácio. Mas antes de mostrar o próximo livro, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo que eu posto da quarta e todo domingo. Deixa seu joinha aí embaixo e me segue nas redes sociais, @cobraletrada em todas elas. Se você se interessar por qualquer livro que eu falar aqui hoje ou qualquer outra coisa na Amazon, por favorzinho, usa sempre o meu link de compra da Amazon
Amazon, que tá aí no box de descrição. E se você tem interesse de participar de um clube do livro, vem pro Clube das Cobrinhas. O link também tá aí no box de descrição. Aí, meus amores, eu li o melhor livro que eu já li na minha vida, que é o Wolfsong, de TJ Klune. Mas eu fiz um vídeo de meia hora só falando desse livro, então vão lá assistir. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês irem lá depois desse vídeo, porque lá eu destrinchei tudo que eu achei, ó. Tá muito marcado, inclusive. Gente, sem palavras pra Wolfsong. Sem palavras. Eu não tava esperando que eu fosse amar tanto assim. É basicamente um livro de lobisomens gays, mas que vai muito além disso. Também vai ter a questão da Found Family aqui. E assim como eu falei lá no outro vídeo, eu acho que esse livro inteiro é uma jornada do amor. Do amor romântico, do amor entre familiares, do amor entre amigos. Mas tudo é pautado, tudo é desenvolvido a partir desse amor entre os personagens. E como que isso vai acabar desenrolando ali nas relações entre eles e no comprometimento que eles vão ter entre si e com a causa, com o bando, que é muito forte aqui nesse livro. Simplesmente leiam, porque eu, assim que terminei, eu já quis voltar pro início e ler tudo. E detalhe, esse é um livro enorme, tem mais de 500 páginas, tem quase 600 páginas, então você vai sentir absolutamente todas as experiências possíveis, as emoções possíveis, porque é basicamente uma jornada que a gente vive, sabe? Tem muita coisa acontecendo. Eu até falei no outro vídeo que eu li de 50 em 50 páginas, e a cada 50 páginas a história dava uma reviravolta ali, ou então acrescentava mais algum aspecto super importante da narrativa, que fazia mudar bastante, e eu estava cada vez mais amando e viciado e obcecado pela história, e principalmente do romance, porque o romance desse livro aqui é a coisa mais linda do mundo, mas principalmente a relação da família, a relação do bando, é a coisa mais bonita que eu já li. De verdade. Preciso admitir que eu sempre falo que Me Chame Pelo Seu Nome é meu livro preferido da vida. E mais recentemente, Uma Vida Pequena também entrou nisso. Mas Wolfsong conseguiu tomar esse pódio. Wolfsong é o meu mais novo livro preferido da vida. E eu estou louco para ler as continuações. Eu quero que todo mundo, absolutamente todo mundo, leia esse livro. Eu não preciso nem falar que foi 5 estrelas favoritadíssimo selo Cobra Letrada de qualidade. E aí também tem alguns que eu já falei aqui no canal, que foram alguns livros que eu comprei na Bienal. Na Bienal eu comprei alguns livros e ganhei muitos outros, inclusive também tem vídeo de book haul, vou deixar linkado pra vocês irem lá assistir. E aí eu aproveitei que eu já tava nesse hype de comprei esses livros, quero ler logo, e peguei logo pra ler, fiz um vlog aqui de leitura lendo, então vou passar também bem rápido por eles, mas aconteceu naquela turnê do Adib Kohan, esse aqui eu adorei. Esse, assim como na Influenciadora, também vai trazer muito dessa questão da mídia, né, de como que pessoas nos holofotes, né, pessoas que são influenciadores ou artistas de alguma forma têm uma pressão enorme da mídia pra ser tudo muito perfeitinho. Só que nesse caso aqui eu achei que o autor conseguiu trabalhar bem melhor, então eu amei o romance da história, amei esse contexto de boy band, inclusive foi um estalo assim que me deu, que eu me liguei que ultimamente eu tenho gostado bastante de livros com esse contexto boy band, então se vocês têm outra indicação, me deixem aí nos comentários. Então pra esse aqui eu acabei dando 4 estrelas e meia. E agora um favoritadíssimo, que esse aqui também entrou primeiro dos favoritos da vida, foi O Mar Me Levou a Você, de Pedro Ruas. Gente, que livro sensacional. A escrita do Pedro chegou no auge aqui nessa história. Tá a coisa mais linda, 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 linda do mundo. Ele escreve de uma forma que você fica inebriado, sabe? Você fica viciado, parece que você tá tomando uma bebida que faz você ficar com cada vez mais sede de ler aquilo que a gente tá lendo, sabe? É bizarramente surreal e fantástica. Sem falar que o romance em si é lindo e toda a questão familiar e pessoal de cada um é muito bem trabalhada, muito bem mesmo, de ambos os protagonistas. E eu achei isso muito, 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 muito bom. Porque aqui a gente não tem só um romance, a gente tem também toda uma pessoa tridimensional que tem problemas, que tem felicidades, tristezas, etc.
e que o autor conseguiu colocar da forma mais real e mais interessante possível pra gente. E eu fiquei e fico muito orgulhoso de ler um livro tão bom vindo do Pedro Ruas e com tanto reconhecimento, porque esse livro aqui está sendo uma febre, né? Porque eu acompanho o Pedro desde o lançamento de Enquanto Não Te Conto na versão independente. Não tinha nem a versão da seguinte, estendida, com capa nova e tal. Eu acompanhei ele lá do início, né? De uma coisa bem antiga até onde ele chegou hoje. Então eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito orgulhoso, eu falei isso pra ele, né, depois que eu terminei de ler. E eu também recomendo esse livro aqui pra todo mundo. Todo mundo tem que ler O Mar Me Levou a Você, porque é um romance incrível, que vai te fazer rir, que vai te fazer chorar, que vai te fazer torcer pros personagens o tempo inteiro. Enfim, é perfeito, eu dei 5 estrelas, favoritadíssimo, selo Cobra Letrada de qualidade. E mais um na lista de favoritos com Os 99 Namorados de Micah Summers, do Adam Sass. E esse daqui também foi um que assim que eu terminei de ler, eu já genuinamente quis pegar pra ler tudo de novo. Juro, eu me segurei muito, eu falei assim, João Vitor, você tem muitos livros pra ler, não faça isso, pra eu realmente não voltar pra primeira página e ler tudo de novo, porque eu me conectei tanto com essa história, gente. Falei tudo lá no vídeo do vlog, né? Vou deixar linkado aqui. Mas, resumindo, eu me identifiquei 100% com o Micah Summers. Eu me vi muito nele. Então, eu acho que isso só exponenciou, assim, a minha experiência com o livro. É um livro extremamente divertido, em que todos os personagens secundários são extremamente bem trabalhados. Então, é muito interessante ver como que cada um tem uma importância muito grande pro desenvolvimento do personagem principal e de como que ele amadurece lá do início até o fim, sabe? E a questão do romance, né, também muito bem desenvolvida. Eu amei demais. Eu amei o Micah Summers, eu amei o Elliot, que é um dos, não é protagonistas, mas enfim, um dos personagens bastante importantes da história. E eu com certeza quero ler tudo o que o Adam Sass escreveu na vida dele. Quero reler Micah Summers todo ano, porque com certeza virou um livro de conforto, né? Um comfort book. Então quando eu estiver triste, quando eu estiver feliz, eu vou querer reler. Então assim, gente, leiam, por favor, porque esse livro é sensacional. E óbvio que eu dei 5 estrelas, favoritadíssimos, selo Cobra Letrada de qualidade. Um outro que eu gostei bastante foi Finalmente 15, que é uma coletânea, né, com contos de 15 autores nacionais maravilhosos. E são contos que são muito diversos entre si. Tem uns romances mais bobinhos, mais fofinhos, tem outros que tem uma carga emocional e de assuntos sérios um pouco maior, mas todos funcionam muito bem. Óbvio que eu gostei mais de alguns do que de outros. Inclusive, eu destaco aqui o do Felipe Cabral, o do Vinícius Grossos, o da Rai Tavares e do Juan Julián. Foram os meus preferidos, assim, de longe. Principalmente do Vinícius. Nossa, do Vinícius é muito bom. Então, assim, leiam, vale super a pena se vocês gostam de pelo menos um desses autores aqui. Deem uma chance, porque você vai descobrir outros 15 autores maravilhosos. Esse aqui eu dei 4 estrelas, como selo Cobra Letrada de qualidade. Assim como Skater Boys, do meu amigo Cássio Cipriano, também foi um livro que eu amei do início ao fim, que me teletransportou direto pros anos 2000. Inclusive, quando eu terminei de ler, eu fiquei ouvindo Simple Plan e Avril Lavigne, assim, repetidamente. É um romance que vai trazer muito mais os pontos felizes do que as tristezas e sofrimento que a gente tá um pouco mais acostumado a ver em histórias de pessoas LGBTQIA+, nos anos 2000, sabe? E isso é um ponto que eu gostei muito, do autor ter decidido focar mais na parte feliz, de que sim, a gente pode ter relacionamentos LGBTQIA, a gente pode ter tido, aliás, relacionamentos LGBTQIA+ felizes naquela época. E eu adorei como isso foi desenvolvido, adorei a questão da amizade entre os personagens, que é uma coisa até muito mais basilar do que o romance em si, vem tudo a partir dessa amizade. Então, assim, leiam Cássio Cipriano, leiam Skater Boys, eu adorei, super recomendo, dei 4,5 com o selo Cobra Letrada de qualidade. Porém, veio uma decepçãozinha aí, que não foi exatamente decepção, eu acho que assim como a influenciadora, eu simplesmente não sou o público dessa história, que é A Máscara Mortal, do Rafael Montes, que é um novo lançamento dele, voltado para o público infanto-juvenil, e acho que é por isso que eu não curti tanto, porque todo o desenvolvimento, desenrolar
do mistério, da investigação. Eu achei tudo muito infanto-juvenil, sabe? Então acho que uma pessoa de 12, 13 anos vai adorar, porque foi feito pra esse tipo de público, né? Então, pra mim, não funcionou tão bem, mas eu nem achei ruim, longe disso, achei super legal, inclusive. Mas não, eu não sou o público. Então, eu acabei não tendo essa experiência maravilhosa. Por exemplo, eu já tinha descoberto quem que era muito antes. Eu também não sou tão fã de circo, então essa atmosfera circo não me agradou tanto. Mas foi uma questão estritamente pessoal, tá? Eu acabei dando 3 estrelas, mas eu super recomendo, principalmente se você é um leitor mais jovem. E aí, quase terminando as minhas leituras, eu li As Desventuras de Arthur Less, do Andrew Sean Greer, acho que é assim que fala o nome do autor. Esse foi o livro do mês do Clube das Cobrinhas, que é o meu clube do livro. Inclusive, se você tem interesse de participar de um clube do livro, vem participar do Clube das Cobrinhas, tá? O link tá aí embaixo no box de descrição. Esse mês de outubro a gente vai ler O Bebê de Rosemary. E esse daqui não foi muito bem abraçado pelo clube, porque muita gente abandonou, mas eu confesso que eu curti e que eu até quero ler a continuação. Por quê? Aqui a gente vai acompanhar o Arthur Less, que tá prestes a fazer 50 anos, e ele recebe um convite de casamento do ex dele, né? Do ex-affair dele, que na verdade é ex-amante, porque eles nunca tiveram um relacionamento assim, publicamente sério. E ele fica, eu não vou comparecer a isso, mas eu também não posso dizer não e mostrar que eu tô de alguma forma abalado. Então ele vai organizar todo um plano pra não comparecer a esse casamento e mostrar pras pessoas que na verdade ele só não compareceu porque ele tá muito ocupado. Então ele vai organizar uma viagem que vai passar por vários e vários países, acho que são uns 5, 6 países, pra ele distrair a cabeça e estar fora, né, enquanto esse casamento ocorrer, e isso também vai acabar coincidindo com o aniversário de 50 anos dele. E assim, por que eu acho que muita gente não curtiu e não curte esse livro? Porque a escrita, gente, é extremamente não linear. Uma hora ele tá falando do presente, aí outra hora ele tá falando de uma coisa que aconteceu há 50 anos atrás, ou há 20 anos atrás, e aí ele volta ainda mais no tempo, pra depois voltar ainda mais no tempo, e depois voltar pro presente. Então é uma coisa que tem muitos devaneios. É uma escrita que sobe e desce o tempo inteiro. E no início, eu também fiquei um pouco resistente, eu também fiquei um pouco confuso. Mas depois do meio do livro, que é o capítulo que ele tá na França, inclusive isso é bem legal, os capítulos são divididos pelo país que ele tá. Depois que ele tá na França em diante, eu amei o livro. Eu acho que tem reflexões super positivas, que vai te fazer ficar pensando. É um livro muito bonito, né, a mensagem do livro. Eu gostei muito da profundidade do personagem do Arthur Less, e tudo isso fez sentido depois do capítulo da França. A gente vai entender, eu acho que principalmente, né, homens gays vão gostar mais desse livro, porque eu, pelo menos, nunca tinha lido um livro em que o protagonista era um homem gay de mais de 50 anos. A gente tá muito acostumado a ver ali até os 30, mais ou menos. Uma literatura mais jovem adulto. Então ele começa a fazer reflexões que eu hoje me pego pensando de como vai ser o eu de 50 anos, enquanto homem gay, sabe? Porque a gente tem poucas referências. Então, eu amei. Amei. E aí, óbvio, que colocando na balança, né? Essa minha experiência da primeira parte não foi tão boa. Então, por isso eu acabei dando 3,5 estrelas. Mas eu fiquei, sim, muito intrigado pra ler a continuação. Eu acho que é um livro que a gente só precisa se acostumar com a forma que o autor resolveu contá-la, sabe? Que depois que você se acostuma, bum, a história deslancha. E por último, eu li O Segredo do Celeiro, que eu simplesmente peguei, assim, aleatoriamente, porque eu não tava conseguindo dormir, quis pegar um livro no Kindle, tava lá, já tava ouvindo algumas pessoas falarem bem, e peguei, foi uma leitura agradável, uma leitura rapidinha, é um hot, né, acho que a capa deixa isso bem claro, que vai contar a história de um menino que tem 21 anos, é aqui do Rio de Janeiro, e o pai dele tá morando no interior de Goiás, e faz muito tempo que ele não fala com o pai, até que ele vai pra lá, né, pra fazenda do pai, passar uns dias ali, aproveitando que ele tá de férias. E chegando lá, o pai, ele vive sozinho na fazenda. E a fazenda do lado também tem um outro cara, que é amigo do pai, né?
que vive sozinho na fazenda. Então, quando esse menino chega na fazenda, o pai vai colocá-lo muito em contato com esse outro cara da fazenda do lado, pra ele também ter uma interação ali, já que eles vivem muito sozinhos. E óbvio que esse contato do menino da cidade, novinho, com o cara fazendeiro, o daddyzão, né, que vive solitário, vai dar o que falar ali entre os dois. E aí coisas vão acontecer e obviamente que vai ter um rolo entre os dois que gera vários conflitos, principalmente na cabeça do cara mais velho de, cara, você é muito mais novo do que eu, isso não tá certo, e ainda por cima você é filho do meu amigo. Só que eles vão acabar desenrolando esses conflitos. E obviamente que vai ter aí algumas cenas hot, e eu acabei gostando até que bastante do livro. Tipo, não foi um livro que eu amei, mas foi um livro que me entreteve bastante, que eu gostei bastante das cenas hot, achei que foi muito bem escritas. O final é surpreendente e ao mesmo tempo é muito bonitinho. Então, se você quer uma coisa bem rápida, que é esse livro tem, sei lá, 100 e poucas páginas, que tem uma pitada de hot, eu acho que é super, super, super recomendado. Eu acabei dando 3 estrelas e meia também, mas fica aí a dica. E bom, gente, essas foram as minhas 12 leituras do mês de setembro. Estou animadíssimo para outubro, que é o mês do terror. Já estou até preparando alguns vídeos específicos aí. E me conta também o que vocês leram em setembro e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!